Muito boa tarde, Instagram. Muito boa tarde, pessoal. Hoje mais uma live extra com convidada e um tema que tocou aqui no coração, sabe? Num cafezinho conversando com a querida Janice, que é uma nutricionista com várias especialidades, mas em específico também acompanhando pós-bariátricas, e ela tem todo um currículo que ela já vai chegar e vai apresentar. Mas antes de mais nada, eu quero dizer assim que esse é um tema que não é só para quem está passando por esse processo, que pretende passar, mas é um tema que envolve todas as pessoas, familiares, envolve também os amigos. E eu tenho certeza, eu já trabalhei, né, em corporativo por muitos anos, e mais de uma pessoa, mais de uma colega passou por esse processo. Então, o quanto é importante, até pela empatia, até para entender um pouquinho do mundo do outro, que um dia pode ser o nosso. Só papo pós-cirúrgico já vai deixar a live correndo por aí. A gente gosta muito de perguntas, de respostas. Quando as pessoas estão chegando por aqui, se você já conhece uma pessoa também, partilha, coloca aqui para que elas possam vir prestigiar a gente, conhecer o trabalho da Nutri, conhecer o trabalho da Paty. Vai ser muito, muito, muito bem-vindo, tá bom? Então, para começar, para quem vai assistir da audiência da Janice mais tarde, vai ficar salvo nos dois perfis, também lá salvo na rede vizinha. Eu sou a Paty Santos, estou terapeuta integrativa com o foco em te ajudar a se libertar de suas dores físicas e emocionais. E sim, quando a gente fala de autoestima, quando a gente fala de adaptação, quando a gente tem essa dificuldade de olhar para si mesmo, a gente está falando de uma dor emocional. Então, qualquer que seja o seu momento de vida agora, o meu objetivo com o meu trabalho pautado com o método Cura e Energia, trazer esse olhar de amorosidade, de carinho para o nosso momento ideal, sabendo quanto que o autoconhecimento ele é um divisor de águas, né? Então não significa que eu não terei desafios, mas significa que com autoconhecimento, eu acolhendo os meus 50%, autorresponsabilidade, tudo vai ficar mais fácil. Talvez eu terei ferramentas para passar por isso de forma mais rápida. Então é esse que é o recadinho. Já vou chamar a querida Janice para vir aqui, já mandou a solicitação, ela vai poder se apresentar. Contribuição com todos os nossos seguidores para todos os temas. E quando a gente fala de saúde, a saúde ela é integrativa, é corpo, é mente, a parte energética, né? Mas hoje a gente vai juntar um pouquinho o que motiva a gente. Opa, eu olho no espelho, eu fiz uma cirurgia, de repente a balança mostra lá muitos quilinhos menos, mas eu estou olhando aquele outro corpo. Como que eu vou lidar com isso? Como será que eu já comi há pouco, eu vou comer menos? Quais são, né? O que vem para o consultório da Janice, que acabou de chegar aqui, ela vai compartilhar um pouquinho com a gente e como que eu posso contribuir com vocês. Inclusive, né, para quem não segue, já coloca aí nutri.janice Campos, depois a gente coloca aqui também, tenho certeza que muitas pessoas vão chegar e vão assistindo, que toque nos corações que precisam estar aqui, certo, Janice? Certo, Paty, boa tarde. Eu estou tão feliz de estar aqui com você, falando sobre esse tema tão delicioso que a gente ama trabalhar. Estou muito feliz. E quando a gente fala, né, é um tema que é para todas as pessoas, porque eu, por exemplo, eu lembro que muitos anos atrás, trabalhando no corporativo, uma colega passou por uma cirurgia e ela fez, inclusive, um blog, mas eu estou falando numa linha do tempo aí de uns 10 anos atrás. O quanto a gente pode contribuir, seja com a nossa experiência, por passar por um processo, seja também com o lado multidisciplinar, porque o médico, né, tem um direcionamento, e é claro que acabou ali, tem a parte física, o cuidado com o corpo, tem a parte alimentar com a Nutri, mas a gente não pode esquecer a parte emocional, o quanto isso é importante, né? Eu diria que o emocional ele é o pilar para um paciente que deseja passar pela bariátrica e pós-bariátrica também. O paciente que para de fazer um tratamento terapêutico, ele entra num platô, ele para de perder peso e depois ele tem um reganho de peso. Então, mais importante até do que
o acompanhamento com o endócrino, porque ele precisa de uma equipe multidisciplinar. Então, mais importante que o endócrino, nutri, é a parte terapêutica. É como ele se relaciona com a comida. Isso. O que que eu acredito, assim, o mundo, o melhor mundo de todos é o antes da cirurgia, estar consciente que ela é só mais uma ferramenta, porque isso fala muito da minha questão, da minha autoestima, de como eu estou amando a mim como eu estou, do jeitinho que eu estou. Provavelmente, a Louise Hay fala muito sobre isso. Não, mas olha o meu corpo. Não, mas eu me amo porque tem uma razão porque eu construí aqui uma proteção, um medo. Enquanto a gente já trabalha, muitas vezes as coisas vão secando que de repente nem precisa, mas num processo de cirurgia eu sei que tem que chegar num determinado peso para não colocar em risco. Então, conforme está nessa parte emocional resolvida, essa parte psicológica resolvida, eu acredito que é mais tendencioso de dar o sucesso. Então, por exemplo, eu me amo desse jeito, mas com a cirurgia eu vou ganhar mais qualidade de vida, eu vou ganhar mais saúde, então fica um complemento. Eu acredito muito, se a gente vai por uma razão só da autoestima, provavelmente ela não vai se sustentar, porque no dia a dia eu posso estar com qualquer corpo, mas se eu não estiver com a minha mente em harmonia, não vai funcionar, né? Existem alguns pilares, né? Existem alguns pilares. Eu dou curso para nutricionistas falando sobre cirurgia bariátrica, e o principal é o pré-cirúrgico. A gente precisa conversar com o paciente antes da cirurgia, ele precisa entender que a cirurgia bariátrica não é cura para a obesidade. É a primeira coisa que a gente fala. Né? Se a cirurgia bariátrica fosse cura para a obesidade, não teríamos pessoas fazendo a segunda, terceira reabordagem, né? Indo de novo para o centro cirúrgico, fazendo uma nova abordagem com um cirurgião, porque ele teve um reganho de peso, que ele chegou novamente nos 3 dígitos de peso. Mas isso sempre vai ser pautado no quanto ele se ama, se cuida, o relacionamento dele, o quanto a comida ainda é fuga, o quanto ele ainda ele tenta preencher algumas coisas ou resolver algumas coisas com a comida, ao invés de ter um enfrentamento emocional. Por isso, a colocação, né? Reaprendendo a comer e sentir. Quando você fala sobre esse tema, realmente muitos profissionais, né, saem da faculdade prontos e aí cada um vai ter ali o seu consultório, o seu jeitinho de trabalhar. Mas hoje você pode falar para a gente com mais propriedade quanto que é a porcentagem do sobrepeso ou já no caso de obesidade aqui no Brasil, porque de 10 mulheres, pelo menos 9 estão insatisfeitas com o seu peso. E não é só uma questão alimentar, é também, mas nós temos as nossas emoções. Eu vi muito ontem você conversando na live com a Solange, com a Sol, e é exatamente isso, né? Que a gente come emoções, mas fora das emoções, porque não é só alimentar também. A gordura no nosso corpo, pela metafísica, já é comprovada que ela está, muitas vezes, numa camada de proteção. Então, o medo, seja qual é... E quem que não tem medo aqui, levanta a mão. É uma fuga, às vezes não querer se sentir bonita para não ser assediada. A gente tem muitas camadas atrás desse peso que foi construído também, né? Em relação aos números, são alarmantes, tá, Paty? Nós temos, mundialmente falando, 60% da população já está em sobrepeso, obesidade, e aí nós temos a obesidade infantil, que agora também já trouxe números alarmantes, então já desde a... Será, né, Janice? Porque eles só são o quê? Nossos espelhos, e o que eles estão comendo é o que a gente está comendo. Então começa da gente, porque eu vejo muitos pais cobrando dos filhos. E quando uma nutri, um médico fala assim, escuta, mas como que chegou aquela guloseima? Aquela comida... A criança não foi no mercado fazer compra. O nível de ansiedade das crianças também. Aí é papo para outra live, porque a gente já sabe que já tem aceleramento, ansiedade, mas trazendo aqui, pensa, mais de 60% da população. E o que todo mundo quer? O caminho mais fácil, né? E aí, aparentemente, parece que a cirurgia é fácil. E ela, como eu falei, eu sei que em muitos casos é essencial, mas o médico é a pessoa que vai direcionar. Então, aqui sempre é livre de julgamento. Mas cheguei lá, passei pelo processo da cirurgia. E provavelmente também tem um dado muito grande
de quem tem, né, como você falou, volta a ganhar os seus quilos, porque o medo continuou, aquelas camadas, aquelas situações não foram resolvidas. Então é só a ponta do iceberg. E aí vai voltando. E como eu vou reaprender a me adequar com a alimentação? Eu sei que tem uma colega, ela não trabalha mais na empresa, mas meu marido tinha uma mocinha que tinha acho que 22, 23 anos. Era bem jovem, assim, sabe? Então, assim, já buscando, e eu lembro que nos primeiros dias, até talvez maturidade, tá? Ela queria comer enlouquecidamente e ela foi hospitalizada 2 vezes logo no pós-cirúrgico. Então eu ficava assim, meu Deus, né? Então, porque tem toda uma quantidade, tem toda uma readequação, e ela foi para quase na UTI. Depois ele me corrige, sim, mas eu lembro que ela foi hospitalizada menos de 15 dias e depois numa sequência assim rápida, porque mudou, estava num processo, além de ter todo aquele processo de readaptação do corpo. Aquela progressão de dieta pós-cirurgia, né? Quando não respeitada, ela pode ter entalos, engasgos, inclusive problemas na própria cirurgia, e a gente, infelizmente, acaba perdendo pacientes nesse processo de readaptação. Mas isso é uma falha que aconteceu lá no pré-cirúrgico. Para o paciente fazer uma cirurgia bariátrica, ele precisa passar pela equipe multi e todos os profissionais precisam emitir um laudo falando que esse paciente ele está apto, mas para ele estar apto, ele tem que entender todo um processo do MEV, que é a mudança do estilo de vida. E, de novo, sendo processo terapêutico, esse paciente não sustenta a cirurgia bariátrica. Ele pode passar com todos os profissionais, mas era muito engraçado. Quando o paciente voltava para mim, eu via que ele entrava num platô, a primeira pergunta que eu fazia, você parou de passar um terapeuta? Era 100%. Olha a importância, né? E olha só, tem pessoas que seguem direitinho, fazem todo um processo, emagreceu. Ela vai acompanhando. Trazem para você essa queixa, essa questão, tipo, nossa, Nutri, olha, eu não tô vendo resultado, eu me sinto com aquele mesmo corpo, ou eu ainda tenho dificuldade. Vem todas umas questões, né? E eu vi mesmo, sabe, ó, faz uns 2 anos, uma pessoa super querida, assim, que é mãe do coleguinha do meu filho, ela realmente passou por esse processo. Ela fala, olha, eu passo constantemente, porque eu olho no espelho e eu não consigo enxergar, eu não me reconheço como uma outra pessoa, né? Já estive também no retiro do método da Loise conduzindo, acho que foi no ano passado. Ela também, pós-bariátrica, ela falou que foi o maior desafio foi olhar para o espelho e reconhecer aquela outra pessoa, porque é uma outra pessoa, né? Dentro, né, do mesmo corpo, que não é mais o mesmo corpo, Não é carregando mais que vai desenvolvendo outros medos, né, e outras situações. Como que você orienta lá no consultório, tanto no pré quanto no pós? Quais são, assim, o olhar da Nutri? Depois eu trago aqui o que primeiro, realmente é importante não deixar de ter esse acompanhamento, mas os porquês, né? Como que você pode trazer aqui? E Sabrina, bem-vinda, Sabrina querida, o Gilberto, a Gabi. Se vocês tiverem dúvidas, coloquem aqui. Se vocês conhecem pessoas que passam por esse processo, o quanto é importante essa empatia, esse olhar. Às vezes a pessoa fala assim, puxa, olha, eu fiz a cirurgia, mas eu tô passando por umas dificuldades, eu não consigo me reconhecer no espelho, nada mudou, eu tô sentindo tristeza. Pergunta, você está no processo terapêutico, como que você está com a sua alimentação? É muito importante, porque o trabalho não acaba ali, teve alta, né? Tem um acompanhamento ali. Eu diria que o paciente bariátrico ele nunca vai ter alta. O organismo dele agora está modificado. Então, nós temos 2 casos, né, no consultório. Aquele que tem o resultado e ele tem todo um processo de adaptação daquele resultado, do qual ele não reconhece o organismo dele, do qual ele perdeu peso, ele olha para ele e enxerga um outro organismo, e não é só visualmente falando, esse organismo foi modificado, a produção hormonal, a produção enzimática, tudo muda. Então, ela precisa descobrir como lidar com aquele corpo novo que de repente aconteceu,
E nós temos pacientes que não têm resultado, porque não consegue fazer uma adaptação do processo terapêutico. Então, ele tem muita dificuldade de seguir o plano alimentar, de manter a frequência com a equipe multi. Os Ele tem sabotadores, né? São os sabotadores. inúmeros, inúmeros. Ele provavelmente não estava pronto para fazer aquela cirurgia bariátrica. É um processo muito mais difícil para ele e vai levar muito mais tempo. Então, nós temos dois casos. O que tem resultado e ele vai ter a dificuldade de adaptação. Nesse caso, nutricionalmente falando, a gente recomenda a questão dos suplementos, porque bariátrico ele pode desnutrir. E essa desnutrição pode trazer um processo de humor depressivo, não depressão propriamente dita, mas um comportamento, um humor mais depressivo, porque eu não tenho produção de serotonina, eu não tenho B12, eu tenho deficiências nutricionais, então a gente precisa acompanhar isso de perto. E, claro, sempre reforçando o processo terapêutico da autoestima, porque agora aquele é o organismo dela, não vai mudar. E tem a questão assim, das crenças, né? Então, o que eu puxaria ali? Aonde que vem aqueles sabotadores? O pré, o antes, né? É a primeira coisa. A gente trabalha muito isso no coach mesmo, né? De levar quais são as crenças, porque é aquilo que vai pautar, porque tudo aquilo que eu vi, que eu ouvi, né? E que eu senti lá da minha infância. E eu vou trazer algumas coisas que pularam, assim. Então, lá na minha infância, era aquela coisa assim, as avós, os mais antigos olhavam assim, que criança bonitinha era fofinha, né? Tem que ser gordinha para ser saudável. Saudável. Nossa, mas essa criança, né, tá tão magrinha. Então, já trazia que era assim. Ai, olha, essa daí é magra de ruim, né? Porque come, come, come. E assim, você quer ser ruim? Eu não. Daí a gente pensa assim, deixa eu botar umas gordurinhas. Então tem as questões de medo, tem aquelas questões lá do que eu vi, ouvi, senti, né? Que é o voz, o Wendel fala com isso, com uma sigla lá do voz. Mas olhando com carinho e dissolvendo mesmo essas crenças, porque sim, eu sou uma pessoa boa, sendo magra, sim, eu sou saudável com o meu corpo saudável, lembrando que cada um também tem uma estrutura corporal. Exato, a diversidade corporal. E aí a Nutri vai fazer a avaliação, tem todo um processo pela... Como que chama? Então, as dobras, as ferições de circunferência. Tem a questão da expectativa também. Então, muitas vezes o bariátrico, ele acha que ele vai ter um corpo muito, muito, muito slim. E como você falou, às vezes não é condizente com a biodiversidade corporal daquele indivíduo, que tem uma estrutura maior, uma mulher que tem um ombro mais largo, um quadril mais largo. Então, a gente precisa alinhar também a expectativa de onde ela quer chegar, tá? E eu acho muito interessante, trazendo essa questão das crenças, o que a gente via muito em consultório é, quando eu for magra, eu vou ser feliz. Ai, perfeita essa colocação. Só que aí a pessoa ficou magra. Só que aí a pessoa ficou magra e aí agora ela precisa começar a se deparar que não é a solução dos males e aí ela precisa lidar com algumas questões que a comida abafava. Porque o ser feliz, né, não tem a condição. E a primeira coisa também de alinhar as expectativas, porque é muito o que a gente trabalha, ouve, é um dos pilares, inclusive, da Escola Panthers que a gente traz, né? É o ser, fazer e ter. E a Louise, sabiamente, já falar no livro dela, tá aqui sempre de cabeceira, no Você Pode Curar a Sua Vida, ela fala as questões, mas o que ela traz aqui sempre pra gente? Primeiro, é eu me amar do jeitinho que eu estou. Eu estou feliz neste momento. Eu já sinto, eu já vibro. Se a gente vai realmente passar por um processo já sabendo que não, eu não preciso ter aquele corpo para eu ser feliz ou para me amar. Eu já me amo agora, desse jeitinho, porém, eu fazendo um processo, eu emagrecendo, deixando indo essas gorduras que não precisam mais estar aqui, eu vou ganhar qualidade de vida, eu vou ganhar saúde. Então, mulheres,
a Patrícia, assim, sempre acendeu. Eu fiz técnica em nutrição lá atrás, muitos anos atrás, não segui a carreira, mas eu lembro muito, assim, do alerta. Homens e mulheres, né? A questão da nossa circunferência, porque daí a gente já está falando de riscos que já vão para a parte cardíaca, né? Não é? O Então, risco cardiovascular, que é essa gordurinha abdominal que é predominante em paciente obeso. isso. Então, ali a gente está falando assim, mulheres está no sobrepeso, né? Olha, a Nai contribuiu aqui. Se aceitar e buscar a sua melhor versão. Isso. E a gente está falando em específico da bariátrica, mas deixa eu fazer um caminho aqui. Nós, mulheres, queremos sempre estar ali na ativa, estar bem, 40 a mais, vou botar uns botox. Sempre faço essa pergunta. Eu vou colocar o botox e eu vou ficar mais feliz depois do botox? Não coloca a responsabilidade nele, não. Eu já me sinto bem e eu tenho certeza que colocando eu vou me sentir mais jovial, a minha autoestima vai elevar, mas ela já é boa, porque aqui é a linha do tempo, meu cabelinho branco é a marca do tempo e que bom que eu cheguei nessa fase, eu vou me adaptar e a tecnologia hoje todo o que a gente tem da parte de medicina, laboratório, farmacêutico, eu acho que é muito bom a gente usar a favor. Mas, se eu vou numa expectativa, coloco, tem pessoa que também não percebeu o que colocou, porque o nível da exigência está grande demais e porque ela está colocando ali uma régua por ter, por ter e por ter. Então, é exatamente isso. Eu me sentir, eu já vibrar e me preparar. E se eu quebrei essa parte da crença, eu já fui resolvida por um porquê maior. Por exemplo, eu tenho um filho de 10 anos. Eu quero ter e estar com ele na formatura dele, dos seus 20, 30. Aí eu faço a conta do que eu estou fazendo agora com a minha alimentação, com a minha atividade física, com a minha parte, né, mental, me conhecendo cada vez mais, porque a conta lá vai fechar de um jeito ou de outro. E quando a gente está resolvida com isso, aqueles sabotadores da comida, né? Falando daquela mocinha, eu lembro que ela estava lá, o pessoal foi visitar lá e não vejo a hora de sair daqui para ir para o japonês. Ela estava hospitalizada, no soro. Eu acredito que isso não é um caso isolado, eu acredito que é mais comum do que a gente imagina, não? É muito comum. Tive pacientes com 10 dias que foram internados com fístula. Fístula é uma abertura do órgão e tem um extravasamento, né, do suco gástrico, porque fez uma alimentação que não deveria. Nós temos casos de óbito, de paciente que bate pizza no liquidificador. Então, é óbvio que ele não estava preparado para fazer esse procedimento. Olha só, então quando a gente fala assim, tem todos uns riscos, e quando, né, esse ímpeto é maior, né, daquela coisa, né? Então, assim, ontem eu gostei muito quando você trouxe com a Sol sobre, assim, quais são os gatilhos que eu preciso cuidar o horário e vigiar. E uma coisa que eu acho sensacional é a gente ter um guardião mesmo, sabe? Uma pessoa ali para, né? Eu acredito em todos os processos, né? Porque às vezes a pessoa, puxa, eu não vou ligar ali para minha terapeuta, embora eu sempre me coloque à disposição, qualquer tipo de atendimento, quando eu tenho os meus clientes, falam, passa um áudio, sabe? Às vezes a pessoa, eu falo assim, só da pessoa mandar um áudio e falar, olha, eu vou falar uma situação aleatória, tá? Olha, eu tô com tanta raiva, eu passei por tal situação e eu tô com vontade de comer um hambúrguer porque aconteceu isso, aquela pessoa não podia fazer coisa. Conforme ela foi pondo tudo para fora, ela desligou, já passou. Por quê? Ela tá tão preenchida de tantas coisas, então a gente fala, às vezes a pessoa não vai fazer uma escrita, mas eu me coloco sempre à disposição. Mas como é bom você ter um guardião, um amigo, uma pessoa que não vai te julgar, que não vai te adular, é simplesmente você já deixar regras claras. Eu vou colocar uma situação, né, e assim, para pôr para fora. E aí essa pessoa te fala, olha, é o caso de você falar com a Nutri, é o caso de você falar, e aí te dá um direcionamento. Faz sentido?
Faz sentido. A rede de apoio ela é essencial para qualquer mudança. Então, quando o paciente passa comigo para fazer o processo da bariátrica, é interessante eu conhecer quem é o cônjuge, se tiver, quem é a família, mora com quem. Porque essas pessoas precisam ser a rede de apoio. Elas precisam apoiar a decisão e não forçar situações do tipo, é só um pedacinho, hoje pode. Tem que tomar Porque muito cuidado quem vai ser esse guardião, né? Porque a família, ela tem que fechar junto com o paciente. Ela tem que realmente tem que estar junto. É uma escolha que não é uma escolha só daquele indivíduo. Ele que vai passar pelo processo, é uma escolha dele, mas ele precisa estar cercado de pessoas que compreendem, respeitam, aceitam, estão ali para apoiar a decisão dele. E isso faz muita diferença pós-bariátrica. Muito. E ontem, eu vou trazer muito, porque ontem assisti uma live também com a da Janice, com a Sol, que é uma terapeuta amiga nossa, mas por que eu estou puxando muito isso? Que tem assuntos que eu acho que são fundamentais, porque a pessoa, quando ela chegou num excesso de peso, ela já não é mais sobrepeso, ela já chegou lá numa comorbidade, já está ali obesa mesmo, já é caracterizado uma doença que já te coloca em risco. Então, ela comeu compulsivamente, foi comendo emoções, comendo também prazeres, né? Porque a gente traz na comida o prazer. Sim. E aí, quando ele tá ali, naquele processo sozinho, né? Sozinha, de recuperação, qual que é o meu prazer agora? Qual que vai ser a minha substituição de prazer? Porque nós tiramos o prazer dele de comer com a cirurgia bariátrica. Ele vai substituir com qual? Qual atividade que ele vai suprir o que ele fazia com a comida antes? Por isso que muitas vezes o paciente não tem sucesso. Não deu tempo dele amadurecer internamente, que ele precisa ter outras fontes de prazer, outras fontes de dopamina que não sejam só a comida. Por E isso que aí é comum. vem aquele gosto da pizza, né? Tipo, eu tenho que comer a pizza. E aí já é a comida emocional, é a fome emocional. Não era nada que era uma necessidade do corpo de alimentação. Era ali a busca do prazer, da fuga. Por isso que muitas pessoas pós-bariátrica, elas têm uma tendência, se não trabalhado a parte terapêutica, se não acompanhado, ele pode desenvolver vício em outras áreas. Ele pode consumir álcool, drogas, jogos de azar, consumismo. Então, assim, ele vai buscar outras fontes de dopamina, só que não é essa que a gente quer que ele busque. Nós queremos que ele busque outras fontes, e existem inúmeras, né? É um momento de ele precisa se descobrir nesse processo. Então, é como se a gente estivesse vivendo uma nova vida. Por isso que a mudança do estilo de vida do MEV ele é tão importante. Então, é muito interessante esse processo terapêutico antes, durante e depois, porque vai ser fundamental para o direcionamento dele. A cirurgia bariátrica não é cura para a obesidade, mas ela é cura para muitas doenças. Inclusive, quem era diabético pode não ser mais diabético. Ou Quem era hipertenso pode não ser mais hipertenso. Então, ela pode ser cura para muitas coisas, ela pode ser a segunda chance da vida de alguém que está ali num risco muito alto. Então, se bem direcionado, bem tratado, principalmente a parte emocional, ele tem uma qualidade de vida, ele tem chance de longevidade, muitas coisas. Então, nós temos casos de sucesso. Sim, eu conheço também casos de sucesso e é muito legal ver as pessoas assim ativas, mais felizes ainda no trabalho, se reinventando profissionalmente, né? Eu tenho essa moça, uma das pessoas também que eu conheço, tá fazendo seu pilates e é uma coisa assim que lá atrás talvez era uma coisa que estivesse mais distante, né? Eu tenho uma amiga pessoal, tenho duas, né? Uma, infelizmente, ela veio a óbito, mas aí foi uma outra questão. Então, eu sempre fui muito reticente, mas como você falou, tudo a gente tem que ter, assim, uma clareza, né? Todo um processo, primeiro, eu acredito, tudo acontece, né? No momento certo, da forma certa, as pessoas chegam e saem enquanto o espetáculo está acontecendo. Então, era um pouco desafiador para mim falar sobre isso, mas a minha outra amiga, eu lembro quando ela falou, ai, porque agora minha alimentação é potinhos de tantos ml, e eu falava assim para ela, então, por que você já não fazia isso sem fazer a bariátrica, né? Falando de uma Patrícia lá atrás, sabe? Aquela amiga cuidadora e toda de meter mesmo a colher onde não tem a ver.
E o que bom que o autoconhecimento me trouxe esse olhar do não julgamento da parte respeitosa. Mas eu quero dizer que nós somos seres humanos em evolução, e na minha cabeça, né, que quer buscar outras alternativas, e o meu perfil, ele é muito cauteloso. Eu fico pensando assim, por que eu vou por mais drástico? E quando ela falou, né, sobre essa questão, e ela também, ela ficou bem, mas pouco tempo depois ela teve um reganho também, sabe? Hoje ela tem outras lutas, e assim, lá atrás, seus 30 e poucos, hoje já é questão de menopausa, questão de várias outras coisas. Então, assim, passou por tanto processo, foi tão invasivo, foi tão dolorido, foi tanta aquela coisa, mas essa parte aqui foi maior e acabou que foi trazendo de volta os quilos, né? Essa que é a verdade. Mas eu também, né, como eu falei, vejo pessoas que já fizeram há muitos anos, e seguem, e a quantidade se adaptou. Eu vejo assim, vai comer alguma coisinha, são porções muito pequenininhas, são muito regradinhas. Então eu acredito que cada pessoa tem um perfil, mas eu sabendo do meu lado sombra, ali, eu sabendo que eu tenho uma compulsividade, então eu vou trabalhar mais isso. Não é que é impossível, né? Às vezes a pessoa gosta de falar, é porque o meu perfil é assim, porque meu signo eu sou taurina, e taurino é comilão mesmo. Gente, não aceitem isso. Nós somos adaptáveis, completamente adaptáveis. Nós estamos numa evolução constante, né? Não somos pedra. É isso mesmo. E aí, quando a gente traz também essa questão, às vezes, não estou fazendo um processo terapêutico uma vez por semana, mas no dia a dia, a forma que eu cuido da minha parte emocional, espiritual, a Loise Rey nos ensinou muito sobre as afirmações positivas, o que eu estou falando. Então, se você já vai pregando assim, o antecipar, né? Ai, nossa, você viu, vai ser muito difícil, porque é muito desafiador, então você já está trazendo aquilo, você já está clamando aquilo. Então, quando eu já começo a afirmar, nossa, eu sou divinamente guiada, eu consigo escolher os alimentos melhores, o meu corpo fica muito feliz, porque eu sei que logo no início, para qualquer tipo de procedimento, é uma dieta líquida, é uma dieta com menos sabor, então é desafiador mesmo. Mas, passado um tempo, é possível adaptar alimentos saudáveis para serem também saborosos, não é, Nutri? O paladar, ele é muito adaptado. E assim, o paciente bariátrico, eu digo até a parte hormonal, que nós temos o hormônio da saciedade e da fome, o bariátrico, ele não produz mais o hormônio da fome. É aqui. Então, ele não sente fome. E o paladar do bariátrico, ele também muda, ele fica extremamente sensível. Então, aquele que ainda deseja consumir embutidos por um sabor muito mais intenso é puramente emocional, porque o paladar dele mudou. O início da reintrodução da dieta pós-cirurgia bariátrica, ela é muito desafiadora. Por isso que é interessante fazer o teste antes da cirurgia bariátrica. Vamos passar pelo teste, vamos testar esses caldinhos, vamos consumir aquele copinho de café para você se adaptar. Porque olha só, Paty, o estômago ele não tolera mais do que, dependendo da cirurgia, 100 ml. ml, né? Normalmente é 50, tá? Mas tem alguns cirurgiões que estão deixando 100 ml para uma adaptação mais fácil. Mas, visualmente falando, o paciente ele quer um copo, ele quer uma caneca, ele quer um prato. Mesmo não cabendo no estômago, mesmo sendo... Ele vai voltar, esse alimento vai retornar por não caber. Mas a questão do olho, sabe? Do visual. Ele deseja algo maior mesmo não cabendo. Então, esta é, inclusive, uma das maiores dificuldades de adaptação pós-cirurgia. Essa fase de inverno, de dias mais frios, talvez seja até piores, porque o nosso corpo quer, né, alimentos mais quentinhos, já quer no conforto, né? Tem essa questão também, quando um paciente procura ter uma melhor época para que tenha um resultado melhor. Me veio isso agora, porque eu pensei exatamente nisso. Caramba, acho que no inverno a gente acaba comendo um pouco mais, você falou, nossa, é uma sopa, é líquido, mas é uma quantidade maior, né? Eles falam, vou sentir fome. E outra questão no inverno é a necessidade de dormir mais. Então, ele vai ter dificuldade de fazer o treino, que é tão importante para a cirurgia bariátrica, já iniciar a musculação. Ele vai ter dificuldade porque o sono vai falar mais alto.
A gente tem um pouquinho mais disso. É normal, né? No frio, a gente querer dormir mais, comer mais, é normal. Fisiologicamente falando, é normal. Então, ele vai encontrar mais dificuldade, inclusive, na adaptação do treino. Ou seja, caso a pessoa não tenha outra alternativa, tem que ter aí mais consciência das consequências. Então, é ter um porquê muito forte, aquela coisa assim, por que que eu estou fazendo isso? Não pode ser algo simples, para Não. senão a comida vai, a vontade vai vencer. E aí não é uma questão assim, tipo, ah, vou chutar o balde, como é chutar o balde? Porque a pessoa vai parar no hospital e pode ter até consequências mais sérias. Ela não pode se dar ao luxo de hoje eu posso. Depois da Uhum. cirurgia bariátrica, não. Ela vai precisar se esforçar um pouco mais. O porquê dela não pode ser raso. Ah, porque eu quero ficar linda. É ainda raso, precisa ser realmente mais, foi o que você falou, o porquê mais profundo. E uma das dificuldades de adaptação é se enxergar no espelho, o tamanho da louça precisa mudar, a dinâmica dela comer precisa mudar, ela precisa se reinventar após cirurgia bariátrica. Ela tem que entender que ela precisa estar disposta a se redescobrir e fazer diferente. Porque se ela fizer o mesmo caminho, ela vai chegar no mesmo resultado dos 3 Ou às dias. vezes até pior, né? Ou às vezes até pior. E É, aí, porque aí eu tenho um organismo diferente, eu tenho uma produção hormonal diferente, aonde eu perco peso fácil, mas eu também ganho muito fácil. tá. E olha só que a gente começou falando sobre essa questão do espelho, né, que está ligada a essa nossa autoestima. Quando a gente já faz um trabalho de visualização, e eu já vou deixar duas técnicas aqui. Uma que é muito importante, né, além de eu ter falado da afirmação, depois eu coloco algumas aqui para gente, mas o que eu acho importante? Essa prática logo de manhã, quando a gente ainda está assim, mais sereno, ainda está despertando, o corpo ainda está, né, a gente está com uma frequência mais baixinha ainda vindo do sono. Quando eu estou sentada, fazendo assim, passando o meu dia, eu já vou trazendo a intenção. Eu já intenciono que a minha força de vontade é maior. Eu já intenciono meu corpo se adaptando cada vez melhor. Eu já intenciono que tudo que eu trago de alimento, ele é bom. E aí, ainda de olhos fechados, eu já intenciono todas as coisas que eu estou fazendo, visualizando o meu corpo saudável, visualizando eu fazendo o caminho para academia. E assim, o que é importantíssimo, já colocar como primeiras atividades aquilo que pode ser mais desafiador. Então, sempre eu falei assim, se a gente pula aqueles primeiros momentos, assim, adapta, mesmo que tem que levantar um pouquinho mais cedo e tá frio, eu vejo muitas pessoas determinadas, 6 horas da manhã, indo para academia 5:30 da manhã, porque elas gostam, porque elas não dormem, porque elas são malucas. É um porquê muito forte. Eu acredito que a gente colocando isso, a gente faz, né? Porque se a gente não tem escolha, quando eu moro em Mogi das Cruzes, eu trabalhava em São Paulo. Por anos eu acordei 5 horas para ir trabalhar. Não tinha aquela coisa, estou com preguiça. Você não tem opção, é isso que você tem que fazer. Fazer o que precisa ser feito, né? Essa visualização e tudo que a gente visualiza por pelo menos 17 segundos, ela significa horas que a gente ganha ali na hora de materializar. Então, o que está aqui no meu pensamento, do que eu estou sentindo, ele se manifesta com mais facilidade. Isso é a lei da atração que está dizendo. Então, se eu já acordo falando, nossa, o dia hoje vai ser daqueles. Nossa, você já criou o seu dia. E assim, quando você fala, não importa o como, deixa que a vida, que o universo trabalhe em seu favor. E aí a outra questão, que além dessa da gente visualizar e visualizar o nosso corpo, porque quando você já vai visualizando, como que é o meu corpo mais ideal? Então, mesmo no seu sobrepeso, você já vai visualizando o seu corpo, isso já vai treinando aqui a sua mente e o seu olhar, para quando você olhar para o espelho, você já conhece aquela imagem, porque você já foi trabalhando. Então, eu acho que isso é tão importante. E leva quanto tempo que eu falei? 17 segundos. E custa zero. Custa zero, sabe? E aí a gente pensa assim, você quer ficar 5 minutos? Melhor para você.
mas pelo menos, sabe, 17 segundos diariamente olhando, visualizando todo esse processo. E a gente vai trazendo isso. Então, sabe, vislumbrando, eu comendo um prato. A gente não está falando de prato de salada ou um prato sem insonso. Não, a gente já está falando, já passei por um processo, foi liquidinho. Aos poucos já vai virar um pouquinho mudando a consistência, mais mas pastoso. e uma outra pulo do gato, uma colega minha, e ela reduziu muito o peso dela, ela não passou por cirurgia, trabalhou muito com essa questão mental, reprogramação mental. Ela fazia o prato dela, mas, gente, prato de verdade, não era prato. Inclusive, ela optou por ser vegetariana, procurou uma profissional para que a profissional, a Nutri, orientasse para ela. Tá, você não vai comer carne, né? Então, você vai comer essa quantidade. Então, ela trouxe ali as proteínas vegetais. Então, ela escolheu isso. Então, ela fazia o prato de verdade e ela dizia que ela olhava assim, metade disso me satisfaz. E ela conversava com a comida. Aos poucos, ela foi reduzindo e assim, ao que era ok. Por quê? Quando ela estava no sobrepeso 20, 25 quilos a mais, o prato dela era grande e cada dia se tornava maior. O caminho inverso ela foi fazendo. Então, estava maior, ela fazia assim, metade disso me satisfaz. Conversa. Comia, ela falava, nossa, chegava, eu não conseguia concluir. Ah, amanhã eu vou diminuir um pouco. E virou um mantra. Então, assim, ela come bem, sabe? Inclusive, assim, hoje ela fala assim, gente, hoje eu como as minhas 2 fatias de pizza quando eu quero, eu me permito. Porque ela não passou por um processo cirúrgico, mas ela fez assim, eu sempre falo para mim, metade disso me satisfaz. E olha só que importante. Linda. Reprogramação mental. Então, quer se olhar melhor no espelho? Se você olhou e sentiu uma angústia, sentiu uma dificuldade, quem sou eu? Nós trabalhamos isso, esse resgate da identidade, trabalhando exatamente isso. Já vou me visualizando, já vou trabalhando a minha parte mental, vou trabalhando com as afirmações positivas. E aí entra essa rede de apoio, eu conversar com esse meu guardião, né? E, assim, eu já vi, tinha aqueles quilos mortais, eu assisti algumas poucas vezes, mas aquilo me trazia angústia gigante. Meu marido gostava de falar, não quero ver isso, isso é muito sofrimento. Mas eu me recordava de pessoas que chegavam fora do peso porque o pai, a mãe, o cônjuge ficava com dó e acabava, né, furando lá o processo, isso antes da cirurgia. Então, o que eu penso assim, essa pessoa está alinhada, olha, lembra, fala comigo, a metade que te satisfaz. Você fez a sua visualização hoje? O que você está afirmando? O que você está pensando? E a gente vai pensar. Você está pensando negativo? Escreve ali e vai perguntar o quanto disso é verdade. E aí a gente reescreve. De onde está vindo, né? Eu acho tão delicioso essa expressão. De onde está vindo essa afirmação? Ela é minha mesmo, de fato? Isso. Ou alguém falou e eu peguei para mim? Quando você fala da reprogramação mental, na nutrição a gente dá um outro nome, mas é o mesmo conceito, que é a atenção plena ao comer. Quando essa sua amiga olhava o prato e falava, metade me satisfaz, ela estava tão no estado presente que ela falava assim, agora estou satisfeita. Ela não continuava comendo, porque lá na infância a gente aprendeu a não deixar comida no prato, que é uma das crenças que precisa ser trabalhada. Isso mesmo. Por isso que o paciente bariátrico ele precisa reduzir o tamanho da louça dele. Porque senão ele vai colocar comida, ele não vai colocar pouco, ele vai colocar muito mais do que consegue consumir, e daí a gente consegue ter um reganho de peso que não é o ideal. Mas a atenção plena, ela traz para você uma consciência do que você está comendo, por que você está comendo, você vai saborear aquele alimento. A experiência gastronômica, ela acontece, mas de forma muito empática, onde você para realmente no seu ponto de saciedade. Você não continua comendo só porque aquela comida está no seu prato. Isso é muito legal. Tá, então, recapitulando aqui, para quem chegou, a Eli, a Rosângela, a Rosana, a gente está falando aqui um papo com a Nutri Janice. Ela trabalha, ela trabalha como um nutricionista convencional, dá a aula para nutricionistas e tem essa especialidade com pós-bariátrica, que a gente estava conversando num cafezinho. Quantas mulheres sofrem caladas, homens também, com essa questão da autoimagem,
com essa dificuldade da adaptação, quanto essa parte do reaprender a comer, porque vai ter todo um aprendizado, mas junto com o sentir. Então, essa live é para quem já passou pelo processo, é para quem vai passar pelo processo, como a gente comentou, é um trabalho multidisciplinar que não tem alta, é um trabalho de processo contínuo, e a gente está olhando aqui também a questão da gente se reconhecer, e não só numa pós-bariátricas, quando, né, no consultório, um paciente passa por um processo de emagrecimento por um período, a gente se reconhecer no novo corpo, manter essa autoestima, às vezes olho no espelho e não estou reconhecendo, ainda me sinto fora do peso, acho que a maioria passa por isso. Entender o que me sabota, por que eu fui direcionado e não é uma punição, o meu organismo está numa adaptação. Quais crenças, e a gente trouxe aqui a questão de crenças, o que me faz ir atrás dos alimentos, é uma fome emocional. Então a gente fez um apanhado aqui, a gente já está caminhando para o fim, mas o muito importante é o pontapé aqui do autoconhecimento, e a Janice traz muito isso dentro do consultório, ela cuida muito bem da parte nutricional, mas ela reconhece que o antes é esse cuidado emocional e mental. Ela traz, né, fala sobre o comer com consciência, o estar atento, o se perguntar, e foi falado ontem, ela comentou isso, e eu trago sempre. A minha fome é orgânica, é do meu organismo, tá tudo bem? Ou é uma fome que eu quero uma pizza, eu quero um chocolate, eu quero algo que tem um nome? Aí é emocional. E aí eu vou comer o quê? A quantidade que eu vou comer para saciar algum problema que eu posso, né, sair. Quer completar mais alguma coisa, Janice? Essa questão emocional, ela é a base dessa transformação em todos os sentidos dos pacientes, mas principalmente o bariátrico, antes, durante e depois. Como a gente se sente, como a gente se enxerga olhando no espelho, é a diferença entre você seguir uma dieta ou não. Acordar às 5 horas da manhã para fazer exercício ou não, né, Paty? O quanto eu me amo, o quanto eu me gosto, o quanto eu me quero. Essa questão do pensamento, da afirmação, eu achei tão legal. Acho que você podia falar novamente para as pessoas entenderem que basta 17 segundos para a gente fazer uma afirmação que vai fazer uma diferença enorme no seu dia. Fala de novo para eles. Aqui o autor, tá? No livro Peça e Será Atendido, um grupo de consciências que se denominam como Abrahams, ele foi a Esther Hicks, né, que escreveu há muitos anos atrás, é um livro que eu gosto muito, e ele nos ensina sobre o poder da lei da atração. E a visualização que está ligada ao que eu já coloco de sentimento, de emoção, que eu intenciono e que eu já visualizo. Então, por exemplo, eu vou me colocar nesse estado. E ele diz que 17 segundos, isso a gente está falando para esse assunto, mas para qualquer coisa, que eu visualizo isso, sentindo, o meu corpo já começa a sentir e já me coloca em estado de receptividade. Então, estou aqui de olhos fechados e já estou vislumbrando. Eu vou iniciar um processo nutricional e aí eu quero a gente está falando sobre a questão do espelho. Então, assim, eu não estou me reconhecendo. Então, eu já estou visualizando eu com o meu corpo, qual é a roupa que eu estou colocando, como que eu estou me sentindo. E eu já vou sentindo, vou sorrindo, vou trazendo 17 segundos visualizando. E vou para o meu dia. Isso vai me colocar emocionalmente, é tudo muito orgânico, porque a gente tem tudo isso, né? Nossas células estão tudo ali em sintonia, uma vibração. Então, eu trabalhei minha vibração. 17 segundos, economiza, segundo eles, 2 horas, né? De trabalho. Então, já imagina aí, a pessoa que fica lá 1 hora meditando, por que será que aquelas pessoas que 100%, né, das pessoas que estão ali no auge do sucesso, seja no dinheiro, no relacionamento, você vai lá, qual é o seu segredo? Eu medito. Então, essa meditação traz o quê? Essa reconexão com a nossa essência, para o que a gente realmente quer, nos afasta daqueles sabotadores, daquela vozinha do ego, não, bobagem, ó, abre uma exceção. Não tem como, a gente se fortalece. Então, juntar o afirmar, porque a gente fala assim, se você ficar um papagaio afirmando, eu sou magra, eu sou magra, eu sou magra, eu sou magra. Não, eu visualizo e eu me sinto. Então, por exemplo,
lá um acontecimento maravilhoso da nossa vida que já aconteceu. Então, vou pegar aqui as mulheres, sempre falam que foi as mães, né? Falam, nossa, o meu momento de pegar o filho. Qual foi a emoção que você teve? Agora, dá uns passinhos para trás. Uma mulher tentante, ao invés dela ficar ali naquela neura, buscando, ai meu Deus, será que eu vou conseguir? Não, eu já trago assim, qual vai ser a emoção que você tá? Imagina você, fecha os olhos, você segurando o seu bebê, traz uma emoção, a pessoa já começa a sorrir e tal. É isso que vai levar ela para atrair. Não ela ficar naquela neura de fazer, porque às vezes a pessoa faz todos os exames, não tem nada. Tá aqui, ó. E aí isso é para alimentação, a questão do trabalho, a questão daquela coisa do branco. Eu faço isso com meu filho com questão de aula. Eu vou contar brevemente aqui, porque eu acho que é muito importante, desde criança, a gente ensinar para eles esse poder do pensamento. Então, ele estava no semestre passado, mãe, ele começou a ter umas questões de prova. Ai, mãe, tô com medo. Ai, será que eu vou bem? Ai, faz algumas coisas aí, mãe, não sei o que das coisas. Eu falei, fecha os olhos, deitadinha, a gente já foi acalmando, tal. E eu falei para ele, filho, pensa amanhã. A sua prova é na primeira aula? Imagina o professor chegando, ele tem 10 anos, tá? Aí eu fui fazendo um cenário e ele foi acalmando. Aí eu falei assim, imagina o professor entregando as provinhas e você vira a prova, ele vai colocar a prova virada de lado para vocês não verem. E você só pensa assim, tudo que tem aqui eu sei, tudo que tem aqui eu já estudei. E aí você vai vendo o professor entregando para os alunos e você se sentindo confiante. E aí o professor dá o comando, pode virar a folha. E aí vira a folha. E você olha, você sabe responder. Pá, 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 pá. Agora visualiza o professor te entregando a prova. Que número que tem ali? Ele, 10. Você falou para eu mirar na estrela? Se sair na lua, tá tudo bem. Mas eu vi 10. Eu, joia, filho. É isso. Você tá bem? Pode dormir? Menina, eu terminei, ele caiu. Criança é mais fácil, tá? Aí chega no outro dia, ele veio eufórico. Mãe, você adivinhou? Você acredita que o professor deu a prova e pediu para não virar? Eu, sério? Quando eu vi aquilo, eu já pensei, eu sei tudo, eu sei tudo, eu sei tudo. Bonitinho. 9 na prova. Mas eu tô te dizendo que isso e o que eu aprendo, experimenta. Não custa nada. Então, assim, a gente falou, custa quanto? 0,17 segundos. Eu fiz isso para ele antes de dormir. Quantas vezes a gente está com um problema e aí vai dormir e não consegue dormir com o problema? E aí essa técnica da visualização é uma conta que eu tenho que pagar amanhã e não sei de onde eu vou tirar. Eu fecho os olhos e visualizo, esse dinheiro está chegando, essa conta está paga, que delícia, que alívio, eu levantando a mão, eu pulando e tal. O seu corpo já sente isso. E aí vem aqueles do nada, né? Do nada. Então, o do nada, para quem é atento, ele não é do nada. Eu realmente trouxe essa realidade. E é isso, a gente falou sobre a questão prática de fazer, visualiza o seu corpo, visualiza você olhando por espelho. Eu tenho na minha balança o número ideal para mim. E aí, toda vez que eu subo na balança para fazer, faz tempo que eu não subo, mas já tenho o meu número ideal. Então, sabe, vislumbrar, eu tô sentada aqui e às vezes acontece essa surpresa, né? Tipo, ai, Nutri, olha, esse mês não deu muito certo. Quando você sobe na balança, nossa, olha esse número. Então, assim, nós atraímos e é muito importante a gente usar ao nosso favor as nossas emoções, o sentir, o vibrar, o visualizar. Então, por isso, o nosso começar do dia pauta muito como vai ser ele, né? Porque a gente também se comporta conforme o que a gente acredita. A gente não vai acreditar em uma coisa e se comportar de outra forma. Então, se eu acredito, se eu visualizei, eu começo a me comportar daquela forma também. E aí vem a tal da coerência que a gente fala. Por isso que tem pessoas que acordam 5 horas da manhã, mesmo não querendo acordar para treinar, mas ele tem essa questão muito forte com ele. Provavelmente uma pessoa que tem uma autoestima, ela está trabalhando essa questão do amor próprio, do cuidado, ela entende o que é um autocuidado, que Ela não tem é um compromisso, superficial. às vezes, com uma outra pessoa, né? Então, por exemplo, a pessoa mais competitiva. Então, é usar a sua personalidade, o seu perfil, né? Porque a gente estava aqui, eu estou estudando agora essa parte dos temperamentos, né? E fiz o teste, vi do meu marido e hoje de manhã eu estava fazendo do meu filho. O quanto eu conhecer
o meu ponto forte e também o que não é forte do meu temperamento. Então, meu filho é competitivo. Então, se eu coloco para ele uma questão competitiva, poxa, vai fluir. Vai Eu já responder bem. entendeu? Então vai ser é o jeito da gente colocar. Então, de repente, o seu guardião vai ter que ser uma pessoa para te desafiar. Ah, você vai 5 horas da manhã mesmo? Então eu vou só para postar ali, fui 5 horas da manhã. Vou pegar aqui a Lena, vou dar um oi para ela, super querida. E a Lilian, né, nossa colega também maravilhosa, considero como amiga a Lilian já, da Tangerina, e ela trabalha com essa parte de biocosméticos e eu sou muito favorável aos óleos essenciais. Então, sim, também o quanto agregar, e ontem vocês comentaram, a aromaterapia pode ser uma colaboração muito grande para essa questão, seja porque o controle da ansiedade, né? A minha amiga querida, ela colocando aqui, assim, nós temos muitas ferramentas que é para a vida. Então, o comer em excesso, ou tô com medo que não vai dar certo, existem as essências especiais para isso. Então, por exemplo, tem aquela para de manhã eu ter mais disposição, eu vou lá, eu vou usar um óleo essencial para me ativar. Eu uso um para estudar, eu uso um para desligar, tem as que são digestivas. Então, eu particularmente sou muito fã disso. Então, eu quero dizer assim que nós vivemos num momento de vida que é o melhor momento até agora. Porque às vezes a pessoa saudosista fala assim, ah, lá atrás que era bom. Não, gente, o agora é o melhor. Agora. Eu tenho certeza que daqui a um tempo nós vamos ter muito mais facilidades. E eu sonho com um momento de vida que nós não precisemos mais, sabe, dessas armaduras para cuidar da gente, seja essa de gordura para nos proteger, né? Seja essas doenças que infelizmente elas vêm se chegando por uma questão de não olhar para a gente a depressão, a ansiedade, tudo isso que seja assim, lá na frente a gente fala, nossa, houve uma época, sabe? Então eu vislumbro isso, que não tem mulheres deixando de trabalhar, que não tem pessoas desistindo do que fazem, porque a autoestima está lá embaixo, porque a saúde não permitiu, ou que ela deixou essa existência por conta de uma doença. Então, isso é o que eu mais visualizo lá atrás, na época da pandemia, e a gente rezava todos os dias e a gente rezava. Amanhã vai ter muito menos pessoas internadas e a gente vai visualizando ali uma manchete. Acabou a pandemia. E sabe, foi tão gostoso quando a gente viu isso acontecer, né? Então, o que a gente vibra é o que vai nos direcionar. Ai, linda essa frase. Né? A nossa vibração, porque nós somos seres vibracionais. Então, eu vou ali para Nutri, já determinado, porque tem pessoas que vão chegar no seu consultório, vão ouvir você falar, vão pegar aquela prescrição e vão deixar. Ela finge que está indo, a Nutri também, a Loise falava muito sobre isso. Se a pessoa vai com um porquê, eu vibro, eu posso, eu consigo, e aí ela vai buscar o que direciona. Essas são as pessoas que você fala, nossa, vai ser meu case de Meu sucesso. case de sucesso. E você não vibra com cada pessoa que você contribuiu, seja a sua aluna na faculdade que está passando por essas situações, seja os clientes, né? Eu também. É o que a gente mais quer, que mais pessoas, né, estejam na sua melhor fase da vida. É um sucesso quando eles conseguem atingir o que eles queriam. É como se fosse uma felicidade compartilhada. É isso mesmo. Que delícia de papo, que mais pessoas possam ter acesso. Todo mundo, muito obrigada por estar aqui. Partilha essa live com mais pessoas, vai ficar salva aqui, junto no meu perfil e também no da Janice. A gente pode marcar outros momentos com outros temas. Vocês colocarem aqui, deixa coraçãozinho quem gostou, quem chegou depois acompanha. Ah, não fiz bariátrica, não é para mim. Não, gente, a gente falou de tantos assuntos, de, né, pérolas importantes, afirmações, sobre esse autocuidado, sobre o porquê. Então, acho que é um papo assim para ver e rever, certo? E deixa a sugestão aqui, né? Que a gente pode fazer outras também. Isso mesmo. Nós estamos aqui para servir. Esse é um momentinho, né? O tempo, eu acredito, realmente é muito precioso para todo mundo. E assim, eu sei que as pessoas têm um carinho pela Janice. Eu agradeço também pelo carinho que chegam até a mim, né? Então, para quem for ver depois, o meu arroba é @patisantosterapeuta. Da Janice é Nutri Janice.
Nutri.Janice Campos. Isso, Nutri.Janice Campos. E aí a gente está por aqui para contribuir, para servir. O conteúdo da Janice também sempre gostoso. Sei que ela está fazendo bastante live aqui da Janice. Então nós estamos cercadas de pessoas assim que estão a servir, seja com os produtos como a querida Lilian, né? Que com a tangerina. Maravilhoso, seja com os nossos serviços, nós estamos aqui para servir e evoluir. Não significa que a gente tá, né, já superou todos os desafios. Nós Longe estamos disso. lidando com eles diariamente, né? Então, um beijo no coração, gratidão. Gente, obrigado, um beijão. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.